Olha o que Paulo diz lá em 2 Coríntios, tá? E você vai entender porque essa mensagem é maravilhosa. Por isso, não desfaleçamos, mas ainda que o nosso homem exterior, parte de fora, a parte exterior, se esteja consumindo, o interior, a parte de dentro, interior, contudo, ele se renova de dia em dia. Porque as nossas leves e momentâneas tribulação. Por que Paulo fala de momentânea, irmãos? Paulo aqui não está falando da grande tribulação, mas profeticamente esse texto está apontando para a grande tribulação. Por que momentânea? Porque o período da grande tribulação ele está tipificado nesses 7 anos, onde a ênfase é nos últimos 3 anos e meio. Onde você vai ver que ela é momentânea, é aquele período, não é uma tribulação que vai durar para sempre. Então é dito assim, ó, porque as nossas leves e momentâneas tribulações produz para nós, para cada vez mais abundante, um eterno peso de glória. Irmãos, gravem isso. A tribulação produz um eterno peso de glória. As pessoas que passarem pela grande tribulação, assim como muitos outros foram atribulados no passado, muitos são atribulados hoje no presente, aqueles que passarem pela grande tribulação e forem fiéis, quer seja na morte ou na perseverança até o fim, até a vinda de Cristo, eles receberão um eterno peso de glória. Entenderam? Olha que Jesus está falando para nós. Se essa passagem não fortaleceu o seu coração, irmãos, eu não sei o que ler para vocês na Bíblia para fortalecer o coração de vocês. Saibam de uma coisa, a gente vai passar por tribulação. Quem estiver presente na geração que verá a vinda de Cristo, e eu acredito que pode ser a nossa, saiba, irmãos, a igreja passará pela grande tribulação. Mas Deus está dizendo por meio de Paulo que nada pode nos separar do amor de Deus e que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, você talvez não entenda isso, mas eu vou explicar para vocês no próximo slide. Mas ele está dizendo, mesmo que o exterior seja corrompido, mesmo que o nosso corpo seja destruído, Jesus diz, saiba de uma coisa, não tenha medo daquele que pode destruir o corpo, e sim daquele que depois de destruir o corpo pode lançar lá no fogo do inferno, né? Lá no lago de fogo. Então, entendeu? Então, só para você entender, eu vou usar uma coisa para mostrar esse texto. O que é o homem exterior e o que é o interior? Lá no livro do Apocalipse, quando a gente começar a estudar no módulo sobre o Apocalipse, aqui no curso Escatologia Revelada, eu quero mostrar para vocês como o tabernáculo dado a Moisés, ele é uma figura que aponta para o primeiro, segundo, terceiro céu, como ele está conectado lá com o quinto selo e os mortos debaixo do altar e muitas profecias, como você vai ver lá no Santo dos Santos, que era quadrado, né? Era 10 por 10 por 10, você via ali, ele era quadrangular também, você tem uma tipificação da Nova Jerusalém e muita coisa que eu vou mostrar para vocês. Porque tudo isso aparece no livro do Apocalipse. Lembra que quando o céu se abre no toque da sétima trombeta é visto a Arca da Aliança? É um símbolo do trono de Deus. Você vê que João é arrebatado em espírito ao céu e ele vê 7 igrejas, que são 7 castiçais, mas depois ele é levado, ele vê uma porta aberta e ele diz, sobe para cá, e ele sobe mais alto ainda e ele vê o trono de Deus. Você está vendo aqui o primeiro, segundo, terceiro céu, quando ele estava na ilha de Patmos, quando ele sobe ao céu e quando ele vê uma porta aberta e ele ouve uma voz dizendo, sobe para cá, sobe mais um pouco, né? Então você vai ver o livro do Apocalipse aqui. Mas o tabernáculo de Moisés ele não é uma figura só do céu. Ele aponta também para nós, porque a Bíblia vai dizer que nós hoje somos o templo do Espírito Santo. Então, quando Paulo ele diz, ainda que o homem exterior se corrompa, o interior ele se renova, ele estava mostrando o tabernáculo de Moisés. Ele estava dizendo, ainda que essa parte de fora seja destruída, a parte de dentro ela está sendo renovada e preservada pelo Senhor. Né? Entenderam a expressão do que Paulo estava explicando aqui? Porque você precisa lembrar que o tabernáculo de Moisés ele era uma figura cuja realidade está apontando para nós, que somos o templo do Espírito Santo na nova aliança. Você vê que o átrio exterior, a parte de fora, ela vai ser chamada de nosso corpo, ela aponta para o nosso corpo, a parte de fora, a parte que pode ser destruída.
Inclusive, ela vai ser destruída. Está lá em Apocalipse 11, verso 1 e 2. Apocalipse 11 é dito: mede o altar e aqueles que nele adoram, mas deixa de fora a parte de fora, o átrio exterior, porque ele vai ser pisado durante 42 meses. Você vai para Daniel, você vai ver que a besta está pisando quem? Os santos, ou seja, é o átrio exterior, a parte de fora. Mas ele não consegue fazer nada na parte de dentro. E aí você vai ver que a parte de dentro era aquela parte coberta no tabernáculo de Moisés, que era, por sua vez, dividido no lugar santo e o santíssimo, que quando a gente olha para o homem, aponta para alma e espírito. Né? Então você vê que a parte exterior é a parte que se corrompe, é a parte que durante a grande tribulação vai ser pisada, conforme está lá em Apocalipse 11, verso 1 e 2. Mas a parte interior, essa está sendo preservada para a vinda de Cristo.